Boa noite, hoje a gente vai falar de vinho italiano, Valpolicella Ripasso. Vinhaço italiano diferente, a gente vai explicar um pouquinho sobre a Itália, um pouquinho sobre o Amarone, porque não tem como explicar sobre esse vinho sem falar de Amarone, e um pouquinho do Valpolicella também, que é o irmão mais novo dele aqui. Então, hoje vamos falar de vinhos italianos, estou devidamente paramentado e uniformizado com a minha camisa da Ferrari. Já que vamos falar de Itália, é uma boa oportunidade para falar do meu time aí. Ano que vem tem Hamilton lá. Então, iremos... Aqui o futebol não é tão... Aqui em casa o futebol a gente nem sabe o que acontece, mas na Fórmula 1 a gente está bem ligadinho. Então, oportunidade de botar minha camisa da Ferrari para falar de vinho italiano. Olha que desculpa boa. Uma terça-feira. Pessoal, vamos chegando. Vou falar desse vinhaço aqui, ó. Aristocrático. O nome desse, né? Aristocrático Valpolicella Ripasso. Um vinho italiano, região do Vêneto, para quem é um vinho DOC, uma denominação de origem controlada, tá aqui o vinho, 13,5% de álcool, um álcool bem legal, que para quem não sabe, vinhos muito alcoólicos ficam mais complicados de harmonizar, vinho com álcool aí até 13,5%, batendo 14%, são vinhos mais fáceis, se chamam de vinhos mais gastronômicos, são aqueles vinhos que muita gente gosta, eu também gosto. De 15%, 16% de álcool, aquela paulada, ele é mais difícil de harmonizar. Então, esses vinhos de 13, 13,5, eles são mais gastronômicos. Muita gente gosta de olhar vinho pelo álcool, né? Mas não é uma verdade. Vinho pode ser bom, pode ser ruim, independente do teor alcoólico, mas para gastronomia, normalmente é mais fácil. Não é que o outro não harmonize, só é mais fácil, tá? Um vinho de 16% de álcool a gente consegue harmonizar também, sem problema nenhum. Beleza? Todo mundo chegou, Felipe, Rogério, eu vi a turma já aí, o Mico está sempre aí na nossa live. Mas alguém que é novo aí, alguém que está bebendo um vinho hoje, eu acho que Minas Gerais hoje é complicado, se não me engano tem jogo, não sei se é do Atlético, se é do Cruzeiro ou se é dos dois. Eu não sabia disso, não acompanho futebol, então coloquei a live hoje aí. Mas quem for de outras cidades aí, fora de Minas Gerais, manda pra gente aí, por favor, pra gente acompanhando e tentar também adaptar um pouquinho, até mesmo para explicar a região, o clima frio, o clima quente, onde vocês moram, fica mais fácil a gente bater um papo. Beleza? Vamos falar de Itália. Itália tá aí, mais uma vez o vinho é este, Valpolicella Ripasso. Pessoal, vamos lá, vamos começar, vamos falar de Itália e de Valpolicella Ripasso. Itália, país que já conhece o pessoal, que é a botinha lá, né? Lá na Itália. É um país relativamente pequeno, bom, não é pequeno, né? A gente considera como o Brasil é muito grande, então tudo... Opa, Santos Dumont, seja bem-vindo, Santos Dumont, bem legal, fui bastante aí. Itália é um país relativamente pequeno se comparado com o Brasil, 60 milhões de habitantes, 43 litros per capita ano consumo de vinho. Quer dizer, você pega tudo que consome no país e dividir pela população, na média, 43 Dá um pouquinho mais, um pouquinho menos aqui. Bota 43 arredondar. 43 litros per capita. Quer dizer, cada pessoa que mora lá bebe 43 litros de vinho por ano. Dá mais ou menos aí, um ano tem 52 semanas, né? Então, mais ou menos uma garrafa por semana, um pouquinho mais até aí. É bem interessante o consumo da Itália. Detalhe que se você pegar a Itália e diminuir ali, botar só o Vaticano, isso aqui só para mais de 70. Mas Portugal ainda é o líder, tá? Portugal consome em torno de 54 litros per capita ano. E o Brasil aí pelejando em 2,5, bate 2,8, volta para 2,5. Na pandemia a gente chegou a quase 3, mas em compensação antes da pandemia, assistindo de salta, aí ficou chique mesmo. Puxa vida, tinha que ter colocado um vinho argentino então aqui, que aí ficava tudo legal. Inclui a população toda, tá? Inclui a população toda. Esse consumo per capita, não tem como eles separarem adulto de criança, né? Então eles pegam a população e dividem. Então, 60 milhões de habitantes. Então, se você pegar a população que consome vinho, né? Porque você tem criança, tem algumas religiões que não permitem o consumo de bebida alcoólica. Tem algumas pessoas que realmente não bebem vinho. Então, assim, a conta é geral, né? Essa conta é feita no mundo nesse formato. Pega a população inteira e divide. Beleza? Eu posso até pesquisar isso, mas é difícil, é isso mesmo. A população pega o censo que a gente tem aqui no Brasil e divide pela população e vai dar o que dá. Então, se você pegar a população que realmente consome vinho,
aí já são maiores de 18 anos, que bebem vinho regularmente, né, e reduzir esse mundo aí, vai dar muito mais de 43 litros per capita, né? É um volume absurdo, né? Mas na Europa em geral, o vinho ele faz parte da refeição, não é só uma bebida para o final de semana, uma bebida para descontrair, né? Então, principalmente o vinho, eles tomam muito vinho de mesa, que é um vinho bom, mas eu chamo de vinho de mesa porque é um vinho sem classificação. Então, eles tomam uma taça de vinho no almoço, uma taça de vinho no jantar. Se pensar que uma taça tem aí cento e poucos ml, uma taça igual essa aqui eu coloquei hoje aqui, talvez um pouco mais, um pouco menos, mais um pouco menos talvez. Todo dia eu bebo pelo menos 2 dessa. No final de um ano, mesmo que eu não beba um volume nos finais de semana, você tem um volume absurdo de vinho aí consumido, né? O vinho é uma bebida que realmente ele pede o alimento, ele pede comida, então fica muito fácil, né? Muito fácil consumir vinho. Beleza? Portugal está entre os maiores produtores mundiais de vinho. Esse dado que eu tenho aqui é um dado de 2021, então eu não consegui pegar o dado atualizado, mas 19% de toda a produção de vinho do mundo sai da Itália, falei Portugal, né? Sai da Itália, então 19% de tudo que é produzido na Itália do mundo sai da Itália, então é um baita produtor de vinhos, é um país realmente que respira viticultura. A Itália é um país que está no sangue ali, né? Se você não trabalha numa vinícola, tem alguém da sua família que vai trabalhar numa vinícola, ou você vive do vinho de alguma forma, seja vendendo, seja do enoturismo. Então o vinho é sim uma fonte de renda altíssima para a Itália e ela exporta, né, muito vinho. Lembrando que o vinho é uma ótima oportunidade de você agregar valor a um produto. Se você só exportar a uva, tem um valor, né? Quanto que é o quilo da uva? É X. Agora, quanto que custa um Valpolicella Ripasso? Quanto que custa um Amarone? Quanto que custa um Brunello, um Barolo? E aí a Itália tem uma série de vinhos ícones, né? Maravilhosos. Até mesmo a gente vai falar da região do Vêneto hoje, até mesmo o Prosecco, que é talvez o grande volume de vinhos do Vêneto. Sou de Recife, estou te acompanhando. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Estamos aí de fora de BH. Seja muito bem-vindo ao nosso Instagram, Doutores do Vinho. Espero que vocês estejam gostando dessas lives semanais. A ideia é bater um pouquinho, bater um papo sobre vinho, falar sobre vinho de uma forma mais complicada e dando abertura mesmo para falar. Então, assim, a gente começou vamos escolhendo os vinhos que a gente vai bebendo aqui. A gente gosta do vinho, vem falar do vinho, fala de um tema, vamos falando. Se eu não souber aqui alguma coisa, porque o mundo do vinho, gente, é impossível saber de tudo. É impossível. Por mais que eu estude, olha, eu estudo. Quanto mais eu estudo, menos eu acho que eu sei. Acho que quando eu comecei a estudar, eu achava que eu sabia uns 30%. Hoje em dia, eu já acho que eu sei uns 5%. Realmente é um mundo absurdo de grande e que é maravilhoso, porque eu brinco que se eu quiser beber um vinho diferente o resto da minha vida, eu consigo. Vou ter sabor diferente, aromas diferentes, isso é bem bacana. Beleza? Então vamos entrar um pouquinho aqui, falar um pouquinho da Itália, resumidamente. Esse vinho é da região do Vêneto. O Vêneto é bem famoso, capital é Veneza, né? Capital do Vêneto é Veneza, uma cidade famosa e maravilhosa. Esse vinho é um vinho que ele é DOC, tá? Não é DOCG, é DOC. Para quem não sabe essa nomenclatura, é vinho de távola, que é o vinho de mesa, depois você tem IG, aí DOC e DOCG, tá? Que é o mais alto. A União Europeia vem mudando essa nomenclatura, então a tendência é que vocês comecem a encontrar DOP, tá? Então a França, Portugal já começou a entrar, você vai começar a encontrar lá vinho de mesa, né? O vinho genérico, vinho IGT, né? IGP no caso deles, IGP e depois DOP. Então essa nomenclatura de DOCG e DOC vai desaparecer a médio e longo prazo. Vamos ver como é que vai caminhar isso aí, mas a princípio esse aqui ainda é um vinho 19, ele é um vinho que traz a classificação de DOC. Denominação de origem controlada. É um vinho produzido na região do Vêneto, Nordeste, né? Nordeste da Itália. Região bem famosa, Veneza, região bem famosa pelo Prosecco. Né? Prosecco que a gente consome aí é um espumante bem gostoso, bem levinho, na sua grande maioria. É um espumante leve, tem Prosecco mais potente, mais encorpado, mas na sua grande maioria o Prosecco é um espumante que tem o objetivo de ser mais leve. Isso ficou muito famoso por causa do Aperol Spritz, né? Principalmente os Estados Unidos consumiu muito esse produto e popularizou o Prosecco no mundo. Então a região do Vêneto ganhou mais um destaque, além dos outros destaques que ela já tinha, como o Amarone della Valpolicella, o Valpolicella Ripasso e outros vinhos da região. A região do Vêneto teve um destaque a mais nos últimos anos por conta do Prosecco e que bom, né? Mais uma
denominação para a região. Não tem como explicar esse vinho sem falar de Amarone. Então a gente vai falar rapidamente de Amarone, depois eu vou explicar um pouquinho do Valpolicella e depois vamos chegar no Valpolicella Ripasso. É uma live, nossas lives aqui são curtas, a gente vai falar um pouquinho do tema, depois vamos beber o vinho, vamos falar sobre o vinho, mas podem ir perguntando, eu paro aqui a qualquer momento, mas depois eu quero fazer uma live só de Amarone, de entrar no mundo do Amarone, um vinho diferente, um vinho maravilhoso aí, beleza? Amarone della Valpolicella. O que é basicamente o Amarone? O Amarone é um vinho produzido pelo método de apacimento. Apacimento, o que é apacimento? As uvas são retiradas da videira, né? Então o produtor vai lá, colhe as uvas e essa uva vai passar por um processo de apacimento, igual a uva passa mesmo. Então ela vai sofrer o processo de desidratação. Então retira a uva e essa uva fica ali 2 a 4 meses, aí de acordo com o que o enólogo quer, que a região permite, clima, tempo, como é que essa uva estava no pé, aí tem uma série de coisas que o enólogo responsável é quem vai decidir a que hora, até quanto tempo essa uva será pacificada. E isso explica um pouco por que o Amarone é um vinho tão caro. Então, o Amarone é um vinho que você vai achar aí a partir, com boa vontade, 250, um bom Amarone passa de R$300 muitas vezes. Você vai encontrar alguns mais baratos? Acha, mas em geral ele é um vinho que passa da casa de 200 facilmente. Porque lembra que eu falei que a uva é pacificada? Então essa uva ela vai perder em média do líquido dentro dela entre 30% a 35% do líquido dentro da uva. Então esse vinho tem que ser no mínimo ali uns 30% a 35% mais caro, porque o produtor perdeu o volume de produção, né? Mas qual que é a vantagem? Qual que é a vantagem disso? Ele vai concentrar o açúcar nessa uva, os aromas, os sabores, os compostos fenólicos. Amarone é o principal vinho de Valpolicella, por isso vem o nome primeiro, que é região. Isso aí, é isso aí. Maravilha. Antônio, obrigado. Vamos contribuindo aqui, vamos falando, gente, é isso aí. Ele é um vinho esse método de apacimento, uvas são pacificadas, então é muito menos produção de vinho. Quando você pensa que você pega essa uva e desidrata essa uva, o volume de vinho que fica pronto é muito menor, pelo menos aí 30%, né? 35%. Lembrando que, principalmente no Brasil, eu não sei como é que funciona a legislação na Itália, no Brasil os impostos são sobre o preço base, né? Então você pega um vinho que ele sai 30%, 40%, 50% em cima de €1 é uma coisa, em cima de €3 é outra coisa. Então no final vai virando aquela cascata, né? O valor final do vinho chega no Brasil realmente muito caro. Mas é um vinho para quem tiver a oportunidade de experimentar o Amarone della Valpolicella. É um vinho espetacular. Ele é mais alcoólico, ele é mais potente, ele é bem estruturado, tá? Corvina, Rondinella e Molinara são as principais castas. A principal é a Corvina, que pode chegar até 95% desse vinho. Mas a Rondinella e a Molinara, elas trazem aí algumas coisas interessantes para o vinho, né? Se não me engano, a Corvina ela vai trazer um pouco mais de estrutura, a Rondinella, desculpa, um pouco mais de estrutura, e a Molinara ela traz um pouco mais de acidez. Então traz um equilíbrio para esse vinho, que na sua grande maioria vai trabalhar com a Corvina. Temos outras uvas, tá? Inclusive esse vinho aqui, traz outras uvas. As uvas são parecidas, tá? Do Amarone, do Valpolicella e do Valpolicella Ripasso. As uvas são bem parecidas e as características são bem parecidas. Algumas regrinhas diferentes, por exemplo, o Amarone tem que ter no mínimo 14% de álcool. Ele tem que ficar 2 a 4 meses. Se ele não é 2 a 4 meses de apacimento, mas se ele não é reserva, ele fica 2 anos ainda maturando. Se ele é reserva, no mínimo 4 anos. Então o Amarone tem uma regra, um controle, uma regra de vinificação bem mais complexa. Então, além dele ser mais difícil de ser feito, porque as uvas passam por esse processo de apacimento, ele é um vinho que ele demora mais a ficar pronto. Lembrando que o vinho parado na vinícola é capital de giro empatado. Então, o produtor tem ali algumas centenas de milhares de litros às vezes, e esse volume está parado lá, paradinho, não tem o que fazer, e capital de giro empatado, a vinícola precisa ganhar dinheiro. Então quando ele põe esse vinho no mercado, ele tem que ganhar dinheiro em cima desse vinho, sem contar que é custo de barrica, é tudo muito caro, né? Então vai encarecendo o vinho. Então esse é basicamente o Amarone. Então entendendo o que é o Amarone. O Amarone é um vinho que passa por apacimento, as cascas, as uvas são desidratadas, e esse vinho é feito com base nessas uvas já desidratadas. Então
Quando você produz o vinho, ele tem muito açúcar, então o álcool fica mais alto, ele concentra sabor, ele concentra aroma, é um vinhaço diferente. Normalmente ele tem um residual de açúcar um pouquinho mais alto, porque a uva está muito concentrada, então o nível de açúcar é bem alto dessa uva, por mais que a levedura coma o açúcar, né? A levedura faz isso, ela come açúcar e produz e transforma em álcool. Por mais que ela faça isso, se você não interromper em algum momento essa fermentação ali, ela vai ficar um teor alcoólico muito alto. Então o enólogo prefere interromper essa fermentação. Então vai ter um vinho com um pouquinho mais de doçor, mas com teor alcoólico mais alto, mas não tão absurdo. Beleza? Então entendemos basicamente o Amarone, toda a dificuldade do Amarone. Beleza? Vamos lá. Vamos caminhar agora para o Valpolicella. Então entendeu que o vinho Amarone é um vinho mais potente, mais estruturado, mais encorpado, um vinho que pode ser guardado, um vinho que vai durar na sua adega. Beleza. Na outra ponta, bem mais leve, a gente tem o Valpolicella, né? Que são as uvas bem parecidas, é a Corvina, a Rondinella, Molinara parecido. O volume aí é bem parecido, 45% a 95% tem que ser Corvina. A Rondinella também, então você tem um valor... Existem outras uvas, tá, que podem ser colocadas no vinho, mas pode chegar no máximo a 25%. São uvas também autorizadas pela região, tá? Uma lista maior um pouquinho, mas... por mais que eu coloque as uvas autorizadas na região, tanto o Amarone quanto o Valpolicella, eu posso chegar no máximo a 25% dessas outras uvas, beleza? Então, ele acaba tendo Por que isso? Porque senão você perde um pouco a característica do vinho. Eu tenho uma região com uma quantidade altíssima de uvas autóctones. A Itália tem muita uva autóctone, são uvas regionais, uvas da região, né? Uvas nativas, digamos assim. Então, se você muda demais esse corte, esse blend, você acaba perdendo a tipicidade. Então por isso que o Amarone e o Valpolicella tem ali as uvas mais ou menos ele deixa você mexer ali, brincar com o volume de cada uma, né, o corte, mas ele não deixa você também tão solto, porque senão você vai perder a tipicidade. Você bebe um Amarone, você entende que aquilo é um Amarone, ponto. Você mexe demais, você acaba perdendo a tipicidade, beleza? O Valpolicella normalmente tende a ser um vinho mais leve, mais fresco, um vinho mais para o dia a dia, um teor alcoólico um pouco mais baixo, mais frutado. Então, na ponta a gente tem o Amarone dela, Valpolicella, potente, e mais embaixo a gente tem o Valpolicella, tá? Que é um vinho mais simples, mais frutado. E aí que entra o Valpolicella Ripasso, que é esse vinho que a gente está tomando aqui hoje. Ele é um vinho produzido como o mesmo do Valpolicella, só que ele tem um detalhe. Depois que se finaliza o Amarone, faz a vinificação do Amarone, sobram-se as cascas, né? As cascas do Amarone. E esse vinho aqui, ele deixa de ser o Valpolicella comum e ele é colocado nas cascas do Amarone durante alguns dias, tá? E aí vai de acordo com o enólogo que é. Normalmente não são muitos dias, tá? Não fica ali meses, não. Normalmente, tá? Mas eu conheço uma vinícola na Itália que deixa esse vinho 2 anos nas cascas. Vinho é uma alquimia, mas na maioria das vezes, até mesmo por conta do custo, não é um vinho tão caro, é um vinho bem mais barato do que o Amarone. Na maioria das vezes, ele é um vinho que fica ali em contato com as cascas alguns dias, tá? E essas cascas vão levar para esse vinho aqui algumas características do Amarone, né? Então ele incorpora, esse vinho ele incorpora um pouco das características do Amarone. Então ele não é tão frutado quanto um Valpolicella e não é tão encorpado e estruturado quanto um Amarone. Ele é um vinho que está ali no meio do caminho. Ele está no meio do caminho tanto em potência, quanto em estrutura, quanto em aroma e quanto em preço. Então no seu bolso ele pesa menos, tá? E eu especificamente tomei vários desses aqui, a gente gosta bastante aqui em casa do Valpolicella Ripasso, porque é um vinho que ele entrega sem te cobrar o rim. Né? Então, falar em rim, deixa eu beber uma aguinha aqui. Ele entrega uma qualidade de vinho superior ao Valpolicella sem te cobrar o rim que o Amarone te cobra. Então, ele é um vinho que entrega um pouquinho mais de potência, entrega um pouquinho mais de aromas e sabores. Então, por isso que a gente escolheu ele hoje aqui também. Então, ele não é o Amarone, aquele paulado e preço muito caro. Ele não é o Valpolicella, que é um vinho mais simples, mais frutado, que nem agrada a todo mundo por ser muito frutadinho. Esse aqui está no meio do caminho. Então ele entrega fruta, ele entrega estrutura, ele entrega um pouco de acidez, ele entrega um pouco de complexidade, principalmente porque ele foi em contato com as cascas, e entrega ali o meio do caminho também na questão do preço. Então esse vinho aqui é um vinho na casa de R$140, você vai achar na internet até bem mais caro. Estava em promoção no Verde Mar,
147, se não me engano. Mas é um vinho que se encontra aí na internet até acima de R$200, então vale a pena dar uma pesquisada porque o preço dele oscila bem. O Amarone é meio doce ou não? Pela legislação brasileira, Rogério, o Amarone acaba entrando com esse meio seco, tá? Ele passa um pouquinho do mínimo de açúcar permitido, né? Permitido assim, para ser um vinho seco. Mas muitos vinhos que a gente toma hoje, quando ele tem um potencial de açúcar, né, sobra um pouquinho, ele entra como meio seco, né? Uma legislação brasileira, o que é um problema, porque acaba confundindo as pessoas. Quem está começando a beber vinho, é claro que quem está começando a beber vinho vai acabar comprando um Amarone, mas a população acaba levando para um lado pejorativo essa questão de ter um pouquinho mais de açúcar, porque associa com os vinhos suaves de garrafão, vinho de mesa, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. O vinho de garrafão, o vinho de mesa, ele é adicionado açúcar para ficar docinho daquele jeito. E esses vinhos não, é o açúcar da própria uva. E o enólogo interrompe esse processo de fermentação por conta, senão o vinho vai ficar muito alcoólico. Eu sei que não é o seu caso, você não tem preconceito com vinho doce, você tomou Tokai comigo aqui e gosta de vinho de sobremesa, Sauternes, mas tem gente que tem preconceito contra vinho doce porque acha que vinho doce é o vinho de garrafão. Então, duas coisas diferentes, tá, pessoal? Tem o vinho doce e tem o vinho suave, são duas coisas bem distintas. O doce é o vinho feito com doçor da própria uva. Ele traz estrutura, traz complexidade, são vinhos maravilhosos. E o vinho suave é um vinho que é adicionado açúcar, um vinho mais simples, menos complexo, normalmente feito com uvas americanas que não trazem complexidade, não trazem potência. Beleza? E por incrível que pareça, as uvas que produzem o vinho suave no Brasil, elas são menos doces que as uvas vitiviníferas que estão produzindo esses grandes vinhos, os bons vinhos nacionais. Então, porque realmente é adicionado açúcar. Beleza? Já falamos um pouquinho de Amarone, já falamos de Valpolicella, já explicamos o que é o Valpolicella Ripasso. Agora vamos experimentar o vinho, está na hora da gente, a melhor parte da noite, experimentar o nosso vinho aqui, o Valpolicella. Esse é o aristocrático, que chama aristocrático, o Valpolicella Ripasso, DOC 2019, Corvina, Corvinone e Rondinella, 13,5% de álcool, e a vinícola sugere a degustação desse vinho entre 16 e 18 graus, tá? Legal. Eu acabo não fazendo isso aqui. Zé, eu não faço isso no dia a dia porque eu não sou o eno chato, tá? Eu deixo o vinho mais gelado um pouco e se for o caso, deixo ele esquentar na taça. Eu prefiro fazer assim, para mim é mais prático, é mais fácil. Eu vou percebendo a mudança dele em taça, porque às vezes... Mas tem um negocinho, o Leandro lá do Verde Mar me deu de presente, é um termômetro de vinho, você coloca dentro do vinho. Eu deixei aqui na embalagem para mostrar para vocês. Então, quem quiser começar a mexer, tomar na temperatura ideal, para fazer o teste, para ver se vai mudar. Não, é frescura, não gosto, tal, mas queria fazer um teste, tá aqui, é um termômetro de vinho, você coloca dentro da taça, sabe a temperatura do vinho. Eu uso pouco, mas em degustações técnicas, se eu ganho um vinho de alguém, Zé, faça uma degustação técnica para mim desse vinho, me dê sua nota, eu preciso saber para precificar o meu vinho, aí é diferente, aí eu preciso estar com o vinho na temperatura ideal, perfeita, uma análise técnica. Aí você senta, aí a mesa tem que ser branca, a luz tem que ser diferente, e aí é completamente diferente, tá? Então eu uso muito mais em degustações técnicas, mas às vezes vai brincar com seu amigo em casa, degustação, fica ótimo, beleza? Obrigado, Matheus, obrigado mesmo, valeu, a ideia é essa, é falar um pouquinho de vinho. Agora vamos experimentar esse vinho aqui, beleza? Eu vi um pouquinho da ficha técnica dele, mas eu não gosto de decorar, porque senão eu fico induzido. Então, mesmo a gente que bebe vinho sempre, a gente acaba ficando induzido com a ficha técnica. Então, eu tento experimentar o vinho para depois conferir se eu acho ou não e ok, tá, discordar da ficha técnica. Bem comum. Lembrando que a ficha técnica do vinho é feita pela vinícola e ela quer vender o vinho. Então, às vezes ela dá uma exagerada. Muitos aromas, muita complexidade, todo vinho tem persistência. Então, não é bem por aí. Então, pode discordar da ficha técnica sim, sem problema nenhum. Vinho chileno, é muito bom. Vinho chileno, tem erro. Vamos lá, turma. Esse vinho aqui... Vamos ver aqui. É difícil porque eu não tenho uma iluminação, eu sempre falo isso aqui. Mas ele parece um rubi com halo mais violáceo. Já está começando a ficar menos brilhante, é um 19, está novo ainda, um vinho de 5 anos. Acho que ele, pelo olhar aqui, ele vai um bom tempo ainda. No aroma. O aroma tem fruta, interessante, fruta... toquezinho bem longe de madeira, muito longe, fruta vermelha, parece fruta mais madura, faz sentido. Um pouquinho de tabaco. Mas tá um vinho, acho que eu abri ele há pouco tempo, abri uns 20 minutinhos antes da live só. Nem isso, 10 minutinhos. Acho que o vinho, ele vai respirar, acho que ele vai ganhar um pouquinho.
vinho que vai abrir, não tem que ficar sofrendo com isso também, tá, gente? Lembrando que essa parte aromática aqui é treino, com muito treino você vai pegando, você vai adquirindo, você vai criando uma referência no seu olfato e começa a associar esses paladares. Na ficha técnica, falava de frutas, framboesa, cereja, flor, pimenta. Pimenta eu senti, agora que falou, se associa, depois que não pode ficar lendo na ficha técnica antes. Pimenta tem bastante, uma pimenta. Pimenta tem, mas eu não senti framboesa, que está falando na ficha técnica. Eu tô mais para fruta negra que até do que para fruta vermelha, meu paladar, tá? Meu olfato, na verdade, nem meu paladar. Então achei bastante pimenta, bastante mesmo, assim. Agora fica até meio sugestivo, mas eu não achei framboesa, não achei mais fruta negra, talvez uma, não sei, mas mais em estágio mais maduro, não é aquela fruta fresca, não, sabe? Quando você experimenta geleia, sente o aroma de geleia, fruta em compota, fruta madura na fruteira, é isso que eu estou sentindo aqui. Vamos lá, vamos colocar ele em boca. Delícia, bom mesmo. Ó, vinho bem equilibrado, traz uma complexidade, traz um pouco de potência em boca, o álcool está bem equilibrado, não está aquele álcool que você põe na boca e esquenta a boca. Tem uma pimenta, tem uma fruta aqui, tem uma fruta bem legal, tem um dulçor aí. Ele não é meio seco, ele é seco, mas ele lembra aqui no paladar alguma coisa. Um vinho bem legal. Sim, é um vinho tinto. Ó, segundo gole. Lembrando de degustação técnica, gente, o primeiro gole de vinho da noite, não tinha bebido antes. Saúde. É o primeiro gole, meio que despreza, porque a boca não está preparada, as papilas não estão preparadas, então depois do segundo gole você percebe o vinho. Ó, acidez média, vamos pensar em escala de 1 a 5, tá? Sempre de 1 a 5. Acidez média, tanino médio, bem macio, bem aveludado, bem gostoso. Uma acidez média, tanino médio, o álcool médio, pode ser que talvez médio mais, mas está bem integradinho aqui, um álcool médio. Uma acidez média, média mais. Então, nota de 1 a 5 eu daria acidez talvez 4. Então é um vinho que vai ficar na garrafa ainda, diz que ele vai durar mais alguns anos, mas está perfeito para consumir. Não é um vinho que precisa guardar mais não, é um vinho que não tem que ficar na adega não, é um vinho que está pronto para beber, comprar e beber. Eu acho que ele não vai evoluir não, a acidez pode ser que dê uma acalmadinha aqui com o tempo, mais um ano de garrafa. A acidez vai dar uma acalmada, mas acho que ele não vai ganhar complexidade não. Desculpa, vou subir aqui. A garrafa, essa aqui. Depois eu posto uma foto dele, porque o rótulo fica invertido aqui na live, né? Tá aqui, ó. Beleza? Não precisa decantar não, tá, dono? Esse vinho aqui não precisa decantar. Ele tá bom. Ele respirou um pouquinho na taça. Vamos lá. Dica boa para decantar. Eu falei que não precisa decantar, mas vamos rever esse conceito aqui. Eu tô sozinho em casa. Carol não tá bebendo porque tá grávida. Então é um vinho que eu terminar a live, vou botar mais um pouquinho, vou jantar, eu vou tomar mais um pouquinho desse vinho aqui. Então ele vai evoluir em taça do jeitinho que eu gosto, eu percebo a evolução desse vinho. Agora, se eu estivesse recebendo aqui talvez um casal de amigos em casa, que vai ser aqui, ou mais 2 casais, que aí vai ser a continha de uma tacinha para cada um, e terminou, aí vale a pena decantar 20 minutinhos. Porque o decantar se acelera demais o processo. E aí você perde essa evolução, ele está pronto. Mas quando você está em casa, com mais um casal só, ou ou com a esposa, ou com o marido, parceiro, sei lá, você vai consumir o vinho mais lento. E aí é legal você perceber, porque ele não está ruim em boca, ele só vai evoluir um pouco mais. Então, se você joga no decanter, você perdeu essa evolução. Então, se você quiser apreciar o vinho, esse aqui eu não recomendo o decanter. Mas, estou recebendo mais 2 casais de amigos aqui em casa. Aí, põe no decanter rapidinho, 20 minutinhos, já acelerou, põe na taça, vai estar perfeito, você consome o vinho. E aí, vai pôr na taça, vai acabar o vinho, daqui a pouco teremos um outro vinho, né? Então, normalmente é assim. E se são mais de um vinho na mesma noite, você vai tomar... Eu comprei 2 rótulos desse, aí você deixa um aberto e o outro vai beber no outro e ele vai... Outra dica boa é encher um pouquinho mais a taça. A etiqueta manda não encher. Mas se você está em casa sozinho, com os amigos, ou bebendo um vinho sozinho, assistindo uma televisão, no meu caso, assistindo uma Fórmula 1, Ferrari só está tomando lambada, mas estamos aí.
Se você está assistindo alguma coisa, assistindo um filme, lendo um livro, e aí é melhor você enche um pouquinho mais a taça, deixa a taça um pouquinho mais cheia, fica mais fácil dele evoluir, a parte de área de contato maior é melhor do que dentro da garrafa, então você consegue perceber essa evolução. Enche ela mais um pouquinho, ela vai ganhar complexidade, boa. Beleza? Pessoal, é isso aí, falamos do vinho aristocrático, della Valpolicella. Não tem mais alguma coisa aqui, não. Falei da Rondinelli, do vinho, tudo, equilíbrio. É isso aí. É um vinho que traz equilíbrio entre o frescor e a potência do Valpolicella. Ele não é nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Harmoniza com o quê? Ele está no meio do caminho, tá, Rogério? Ele não é um vinho tão encorpado. Então, queijos meia cura, talvez queijos, até um parmesão, mas não tão curado, que esse parmesão com 18 meses pode ser muito para ele. Então, um parmesão 6 meses, no máximo 12 meses. Queijos meia cura, nosso queijo aqui, que em Minas Gerais consome muito, que é um Minas padrão aí, mas já pode subir a regra para o meia cura. O muito curado, aquele artesanal muito curado, eu acho que vai passar, não fica tão legal. Queijos um pouquinho mais maturados, queijos mais frescos, não vão ficar ruins, tá? Se você pensar em um queijo, talvez um Gouda, né? Ele tem um adocicadozinho, vai ficar bem legal. Pensando aqui agora, um Gouda pode ser bem legal. Massas com molho médio. Pizza, olha, a pizza vai ficar bem eclético, tá? A pizza, ele vai ficar bem eclético porque ele não é tão potente, tão estruturado, então ele vai ficar legal com pizza. Uma marguerita ele vai passar um pouquinho, tá? Ele vai ficar um pouquinho acima do marguerita. Mas vai ficar bem, talvez, até uma calabresa ele vai suportar, porque ele não tem tanta potência, então não vai brigar. Um pepperoni vai ficar bom, pizza moda. Só lembrando que a moda em alguns lugares, ela tem ovo, né? O ovo cozido. Eu não sei se onde você tem pizza, mas em Minas Gerais, Belo Horizonte, pizza moda tem ovo cozido. Esse ovo cozido com vinho tinto, ele briga um pouco, a gema não fica legal. Mas tirando isso, é uma pizza que vai ficar bem eclético. Ele vai com praticamente todas as pizzas. Cheeseburger, perfeito, hambúrguer. Se tiver muito bacon, muito condimento no hambúrguer, o hambúrguer vai passar um pouquinho, mas não vai ficar ruim não, tá? Então um cheeseburger fica perfeito. O bacon pode ser que fique muito ali no hambúrguer, mas se for um cheeseburger ali, aquele cheeseburger mais comum, queijo, carne, alguma coisa ali, vai ficar muito bom. Então é um vinho bem eclético. Lembra que eu falei que um vinho não é tanto alcoólico, é um vinho bem gastronômico. É um vinho que vai rodar muito bem aí. Carnes muito encorpadas, ele vai ficar um pouquinho a menos. Então se pensar num picanha, uma carne de cordeiro, ele vai ficar um pouquinho abaixo, mas ele tem uma acidez boa, então não ruim não vai ficar perfeito. Como ele tem uma acidez boa, ele tem um tanino ali razoável, a acidez vai ajudar a limpar o paladar e você vai ter uma carne bacana. Então você consegue consumir uma carne. Alguém falou, acho que galeto, né? Acho que eu perdi aqui. Um galeto com massa, acho que... Opa, sim! Nossa senhora! Como diz o Amaral aqui, a boca ela vai virando um corgo. Um galeto, puxa vida, um galeto vai ficar bacana, hein? No sul, quando a gente vai para o sul, para Porto Alegre, um galetinho aí vai ficar com uma polenta, olha, perfeito, viu? Um galeto vai ficar bem legal, porque é frango, mas ele está mais tostado, ele tem uma casquinha, ele tem ali a questão da pele, ele está tostado, ele traz ali alguma coisa, um frango defumado. Eu só não recomendo aqui mesmo, talvez um peixe, mas até um peixe que a gente comeu uma confraria que a gente teve, que foi o pirarucu selvagem da Amazônia, que é um peixe mais gorduroso, a gente fez na churrasqueira, passaria, tá? Então o vinho bem eclético vai harmonizar o defumado. Ele tem um toquezinho, tá, Rogério? De defumado, ele tem uma madeirazinha, madeira não, é quase, só que a madeira tá mais no paladar do que, agora ele evoluiu, a madeira sumiu também. Olha que loucura, pera aí. Não, tá aqui, bem levinho. Mas ele evoluiu, quintaça, a madeira sumiu, muito pouquinho, porque eu tenho a referência do começo. Se eu tivesse fazendo a análise olfativa dele agora, eu falava que não tinha madeira. Muito bem equilibrada a madeira. E em boca ele traz da madeira, um defumadinho bem no fundo, um couro. Olha, mas bem gostoso, vinhaço, viu? Eu recomendo de olho fechado. Vinho que vai agradar quem gosta de vinho mais potente, vai agradar também quem gosta de vinho um pouco mais leve ali, não tão potente. Ele está no meio do caminho ali, ele vai entregar bem um equilíbrio ali. Quem tem uma roda de amigos, quem gosta só de vinho paulada, que gosta de vinho mais levinho, ele tem uma acidez, um tanino aqui, mas está muito macio, muito gostoso, muito saboroso. O vinho, eu acho que ele passa no total por 20, eu não sei se é 18, eu li duas, ele não tem ficha técnica, eu pedi ao pessoal lá do Verde Mar, mas eles não tinham. Eu li na internet, em 2 sites, conflitava um pouco. Um falava que ele tinha 18 meses de madeira
o outro falava que ele tinha 24. Mas, olha, deve ser madeira de segundo uso, talvez até terceiro uso, só para ele realmente chegar ali no tanino ali mais macio, porque está um tanino bem macio, olha, um vinho bem gostoso, vale muito a pena experimentar, eu recomendo, mais uma vez, aristocrático, o Valpolicella Ripasso, é isso aí. Beleza, turma? Mais alguma perguntinha, mais alguma coisa? Está nosso finalzinho da nossa live aí, nossa meia horinha normalmente, um bate-papo rápido, deu para explicar bastante. Olha, Rogério, tá aqui do lado, hein? Se quiser chegar, ainda dá tempo. Beleza? É bem gostoso, o vinho bem bom, acho que é um vinho legal. Vocês podem. O pessoal tem muita dificuldade de comprar vinho italiano. Não é um vinho tão barato, né? Não é um vinho, na verdade, não é um vinho barato, é um vinho na faixa de R$150. Mas um vinhaço aí, principalmente para uma terça-feira. Maravilha. Beleza, turma? Muito obrigado pela participação de todo mundo aí. Obrigado por participar das nossas lives aí. Lembrando que a nossa live está aí toda semana. Na verdade, na segunda-feira a gente está com alguns conflitos de agenda. Pode ser que essa live comece a ser toda terça-feira. A gente vai estudar, dou essa notícia aí. Já vi muita gente fazendo bochecho do vinho. Achei que era zoeira. Não, esse bochecho é muito mais uma degustação técnica, tá? No dia a dia, para consumir o vinho, tem necessidade, sabe? Degustação mais técnica, pra você sentir o vinho aqui, pra sentir o tanino aqui em cima, principalmente em cima da língua, aqui ó, você passa a língua, você sente o tanino, a boca. No dia a dia eu acho, pode fazer, tá? Ok, não tem problema nenhum, mas não precisa ficar fazendo isso não, tá? Mas é pra fazer análise técnica, você puxa o arzinho, né? Faz assim também, pra sentir pra abrir. Então tem uma série de técnicas de degustação, mas aí é uma degustação mais técnica. No dia a dia, não sofre com isso não, o vinho tem que ser mais leve um pouco. Não tem problema não, Matheus, seja bem-vindo aí, vamos com a gente aí, vai aprendendo, é isso mesmo. Último recadinho para fechar a live e despedir mesmo, o nosso curso aí de iniciação ao mundo do vinho, aprender um pouquinho sobre degustação, sobre análise técnica, história do vinho, aprender a escolher rótulo, aprender a parar de passar raiva em supermercado e comprar vinho errado. Nosso curso vai sair, será em maio, estamos só fechando a data, eu devo anunciar isso amanhã, na quarta-feira, ou no máximo na quinta-feira. Esse curso vai ser presencial, são só 20 vagas, então, infelizmente, a turma de fora de BH, dessa vez, não tem jeito. Mas quem quiser chegar, o curso vai ser no sábado, de 2 da tarde às 18, 17h30, umas 4 horas de curso, é aula mesmo, vamos degustar 8 rótulos, não adianta falar de vinho e não beber vinho, né? Então, teremos 2 espumantes, um vinho, um chardonnay, olha, fantástico da Argentina, lá em cima que a gente encontrou. Vamos ter Cabernet, vamos ter Malbec. Estou fechando 2 vinhos aqui, detalhe, estou querendo arrumar um espanhol bacana também. É um vinho de sobremesa, será uma tarde fantástica, um sábado de 2 às 6 da tarde. Você vai sair dali conhecendo sobre vinho e nunca mais vai ficar preocupado com isso. Vai dar o primeiro degrau no mundo do vinho, vai sair dali sabendo muito sobre vinho. É um curso bem legal, eu vou divulgar o valor do investimento e a data certinha, no máximo até na quinta-feira. Então, quem está interessado aí em fazer um curso de vinhos e mora aqui na região metropolitana, ou que vem de longe, mas como vai ser num sábado, dá para vir na sexta, dormir no hotel, acordar, vai ser num lugar legal, a gente está definindo o local aí, mas amanhã e quinta-feira a gente já conta detalhes disso aí. Beleza, turma? Muito obrigado pela participação, uma ótima semana, bons vinhos, é isso aí. Saúde, turma. Até mais. Sucesso.